Olá, tudo bem? Professor Wagner Bertolini, começando com vocês mais uma aula sobre química orgânica. O assunto de hoje, nós vamos ver isomeria. Vamos ver todos os tipos de isomeria e os principais aspectos que você precisa ficar bem ligadão, bem ligadona. Meus caros, existem diversos tipos de isomeria, mas para que nós tenhamos esta ocorrência, nós precisamos ter uma única coisa sendo obedecida: que os compostos que nós vamos comparar tenham a mesma fórmula molecular. Então, necessidade ou requisito básico para ocorrer isomeria: os compostos que vamos analisar, comparar, precisam ter a mesma fórmula molecular. Daí, nós temos o conceito de isomeria. O que seria isomeria? Iso é um prefixo que indica igual. Meros seriam quantidades iguais. Trazendo isso para o conceito químico, a isomeria pode ser assim definida: é o fenômeno em que compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Compostos diferentes, mesma fórmula molecular. Por isso eu vou trazer aqui para vocês o nosso primeiro slidezinho, onde nós vamos trazer, escrever esse conceito. Então, isomeria. O que é isomeria? É uma situação em que nós temos compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então esse é o primeiro, requisito e único requisito. Primeira, mesma fórmula molecular. Portanto, os compostos são diferentes, mas a fórmula molecular deve ser a mesma. Aí, o que acontece é que, em havendo isomeria, porque não é todo mundo que tem a fórmula molecular igual, em havendo a isomeria, ela pode se dar de diferentes maneiras. Nós vamos ter duas possibilidades logo de cara em que nós vamos agrupar os compostos. Isto pela facilidade de análise. Portanto, quando a gente separa a isomeria em dois grandes blocos, que eu vou chamar aqui de isomeria plana ou isomeria espacial, isso vai muito para facilitar o seu entendimento, para facilitar a sua análise. Por isso, logo de cara, já vamos abrir a nossa chavinha. A isomeria, ela pode ser dividida em dois grandes blocos: a isomeria plana e a isomeria espacial. Pronto, nós já temos uma primeira divisão. É bom que você saiba essas divisões, porque você já vai organizando o assunto aí na sua cabeça. Vamos falar de isomeria plana? A isomeria plana pode ser de até 5 tipos diferentes. Então ela pode ser de até 5 tipos diferentes. Quais seriam esses tipos? Vamos organizar aqui. A isomeria plana, por sua vez, ela pode ser a isomeria, vamos colocar assim, de função, que também pode ser chamada de isomeria química. Pode ser a de cadeia, pode ser de posição, pode ser a de compensação, ou pode ser chamada de tautomeria. Deixa eu só melhorar aqui essa chavezinha. Então, essas seriam as nossas possibilidades. Já a isomeria espacial, por sua vez, ela pode ser a chamada de, vamos pela ordem, que nós vamos estudar,
geométrica ou óptica. Sem dúvida alguma, a isomeria plana é a mais fácil da gente estudar. Você vai ver, agora que você já tem uma base de classificação de cadeia, funções orgânicas, que essa parte de isomeria funcional fica muito tranquila. Que a parte de isomeria de cadeia, que é plana, fica tranquilo. O que pega um pouquinho é a isomeria ótica, é a isomeria geométrica, ou seja, a espacial. Mas é só uma questão de treino. Vocês vão ver que é barbada, é facílimo, desde que você aprenda o conceito, desde que você compreenda as análises, desde que você siga os requisitos. Professor, se os compostos têm a mesma fórmula molecular, como é que eles podem ser diferentes? É justamente isso que nós vamos ver. Perceberam? Quando eu analiso isomeria plana, então agora nós vamos falar da plana. Sabe o que eu vou buscar? Eu vou ter 2 ou mais compostos. Geralmente nós temos 2 compostos, mas eu posso ter mais. Mas o que eu quero dizer é que geralmente eu comparo 2 compostos. A cada composto que eu comparar, eu vou ver o tipo de diferença entre eles. Então observem, eu tenho 2 compostos e eu vou buscar qual é a principal diferença entre eles. Se você viu o esqueminha que eu fiz aqui, é justamente esta sequência que eu quero que vocês busquem para facilitar. Existe aí, digamos, uma certa prioridade para você fazer análise da isomeria plana. Eu, particularmente, eu gosto de começar analisando a função. Ver se os 2 compostos pertencem à mesma função. Numa linguagem bem simples, se eles têm o mesmo grupo funcional. Por exemplo, eu jamais vou ter isomeria, jamais, entre um álcool e um hidrocarboneto. Por que nunca vou ter isso? Porque hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Álcool tem carbono e hidrogênio, mas tem oxigênio. Então a fórmula molecular já é diferente. Compreenderam? Daí, eu vou seguir uma ordem que eu acho que é a mais razoável, a mais interessante. Vou trazer mais informações. E nós vamos ver isso a partir de agora. Eu gosto muito de fazer a lousa, de preenchendo. Mas como a gente vai trabalhar com muitas estruturas, porque eu vou comparar muitas estruturas, infelizmente eu já vou trazer as estruturas prontas. A parte teórica que eu coloco é para você dar o seu print, parar o vídeo, assistir de novo, ler, mas de uma maneira geral, só me interessam as estruturas, tá bom? Vamos prosseguir? Primeira coisa, o que são isômeros? Né? Isômeros são os compostos diferentes. Já vimos que ela pode ser plana ou espacial, também chamado de estereoisomeria. Quando nós tivemos a evolução da química orgânica, nós tivemos a síntese de Wöhler. Em minha aula, na parte de introdução à química orgânica, eu mostro essa síntese de Wöhler, porque ela é muito importante historicamente falando. Daí, a gente tem o composto chamado cianato de amônio, que é um composto inorgânico, é um sal, que se transformou em ureia, que é um composto orgânico. Vamos dar uma olhadinha nas fórmulas? Então vejam aqui. O que nós temos nesse composto? Cianato de amônio. Ele é um composto inorgânico, certo? Inorgânico. Para ser preciso, ele é um sal. Ele é um sal. Hoje aqui é um sal. E ele se transforma em ureia. A ureia é um composto orgânico. Esta foi a síntese que deu início às descobertas da química orgânica. Esse cara tem um nitrogênio. Esse nitrogênio está aqui. Ele tem mais um nitrogênio. Está aqui. Ele tem 4 Hs. 2, 4. Ele tem um oxigênio. E ele tem um carbono. Portanto, observem que nós temos necessariamente todos os átomos
de todos os elementos exatamente nas mesmas quantidades nesses dois compostos. Então eu posso dizer que esses caras são isômeros, certo? Eles são isômeros. Daí, já reforçando a nossa ideia inicial, o que você pensa quando o assunto ou quando se discutir na sua prova alguma coisa sobre isomeria? Faça inicialmente esse raciocínio. As fórmulas das duas substâncias são iguais? Se a resposta é não, fim de papo. Não são isômeros. Não tem isomeria. Se a resposta for sim, eles são isômeros. Aí você tem que saber se a diferença pode ser percebida pela fórmula plana ou não. Se for, são isômeros planos. Se não for, são isômeros espaciais. Eu não entendi, professor, essa parte final. É justamente isso. Eu quero que você compreenda. Veja esse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Dê uma olhada nesses dois compostos. Nesse composto e nesse composto. Beleza? Você está olhando para esses dois compostos e percebe uma coisa. Eles são iguais ou eles são diferentes? Eles são isômeros ou não são isômeros? Então a primeira coisa que eu tenho que saber, eles são isômeros? Vamos ver. Esse cara aqui, ó, tem 2 carbonos. Ele tem 6 Hs e ele tem um oxigênio. Esse aqui tem 2 carbonos, tem 3, 5, 6 Hs e tem um oxigênio. Então esses dois caras são isômeros. Agora você percebe que essas estruturas são diferentes? Percebe? São estruturas diferentes? Sim ou não? Sim. Então, somente vendo a forma que o composto foi escrito de uma maneira bem simples, já existe a diferença visual. Para ser mais preciso, esse composto de cima, ele é um éter. A primeira coisa que eu analiso é a função. E esse de baixo é um álcool. Então, a diferença básica entre eles, porque isso vai trazer diferenças químicas, é que um é éter e o outro é álcool. Portanto, a isomeria entre eles é isomeria química, isomeria de função. Agora, e quando você não consegue perceber a diferença? Vou trazer um exemplo para você. Eu vou trazer esta situação. Ó, esta situação. E aí eu pergunto, esse composto e esse composto, ó, esta representação de cima e essa de baixo, são isômeros? São isômeros? Apresenta isomeria? Se apresenta isomeria, eu pergunto, de que tipo? Dá para saber a diferença entre os dois? Então vamos ver. Ó, esse cara tem 2 carbonos, esse tem 2 carbonos. Esse tem um hidrogênio, esse tem um hidrogênio, aqui também, hidrogênio, hidrogênio. Aqui cloro, aqui cloro, aqui cloro, aqui cloro. Então, eles são isômeros. Eles são isômeros. Só que da maneira com que eu escrevi aqui, dá para saber qual é a diferença entre eles? Qual a diferença? Qual a diferença? Eu não consigo saber. Então, ó, dá para saber só pela maneira que eu escrevi, pela estrutura plana, se eles são diferentes? Não, não dá. Então, possivelmente, você não tem isomeria plana. O que você certamente tem, por isso eu não posso usar a palavra possivelmente. Certamente, eles são isômeros espaciais, não planos. Havendo isomeria entre eles, são espaciais e não planos. Você não consegue ver a diferença. Vamos agilizar agora? Vamos à nossa aula, já que eu trouxe um bom embasamento do que você deve saber. Então, lembrando, ó, isomeria plana é o que nós vamos começar a estudar agora. Eu vou buscar a diferença entre os compostos. E o que eu busco? Inicialmente, a função. A função. Se eles pertencerem à mesma função, aí eu vou buscar uma outra diferença.
Sabe qual a diferença que eu busco depois? A classificação da cadeia. Quando eu falo a classificação da cadeia, é qualquer critério de classificação da cadeia. Se é ramificado ou não, se é homogênea ou heterogênea, se é normal ou ramificada, se é aberta ou fechada. Basta que um critério desse seja observado, são isômeros de cadeia. E se não tiver nenhuma diferença na cadeia? Aí eu vou buscar a posição de alguém. A posição de alguém. Radical, insaturação, grupo funcional. Certo? Existe um outro tipo, que é de compensação, que ela aparece com a posição, só que a posição de um heteroátomo. Quando a gente for estudar, eu vou mostrar a diferença para vocês. O que é a diferença da isomeria de posição, a isomeria chamada compensação ou metameria. Vamos começar? Então nós vamos aqui, ó, isomeria plana. Primeira que eu vou estudar é função. Presta atenção. Você tem aqui, ó, primeira coisa, nós vamos conferir se eles são isômeros. Mas eu já vou partir aqui, pessoal, já comparando isômeros, tá bom? Porque você sabe qual é a necessidade para poder analisar a isomeria, mesma fórmula molecular. Como eu estou colocando dois compostos aqui, eu já estou supondo que eles tenham mesma fórmula molecular. Nesse primeiro eu vou só dar essa checada para você ficar esperto. Mas na prova você sempre deve checar antes de qualquer coisa. Sempre deve checar antes de qualquer coisa. Aí tá o pulo do gato, miau! Pulo do gato, miau! Porque ele pode fazer afirmativas que não são verdadeiras. Então vamos lá, ó. 3 carbonos ali, 3 carbonos aqui. 3, 5, 6 hidrogênios. 3, 6 hidrogênios. Então C3, H6 e um oxigênio só. Eu conferi, nem precisava porque já estava aqui. Agora veja, esse cara pertence à função aldeído. Aldeído. E aqui nós temos a carbonila entre carbonos, então é cetona. Automaticamente, esses dois isômeros se diferenciam pela função, também chamada de isomeria química. Logo, se a banca te perguntasse qual tipo de isomeria presente aí, isomeria plana de função. Um é aldeído, outro é cetona. Não é tranquilo? Não é tranquilo? Tranquilíssimo. Se você quiser, poderia lembrar desse caso aqui, ó, que eu acabei de passar anteriormente. Isso é um éter e isso aqui é um álcool. Então a principal função entre esses compostos é a função. Por quê? A função é que vai dar aí as características químicas, físico-químicas, como que eles reagem. Então isso é muito importante saber identificar as funções. Valeu? E é só isso. Já acabou. Agora nós vamos para um segundo tipo, onde a função é a mesma. Mas lembrem, sempre que você tiver dois compostos, faça aquele escaneamento. Pertence à mesma função? Então vamos brincar de ver isso? Isomeria de cadeia significa que a diferença vai ser a cadeia. A diferença vai ser a cadeia. Vejam, eu tenho aqui, ó, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então esse cara é um hidrocarboneto. E aqui também um hidrocarboneto. Eles têm fórmula, aqui tá meio, né, mastigadinha aí, C4H10, os dois, esse e esse. Logo, quando você faz a pesquisa, hidrocarboneto e hidrocarboneto, mesma função. Mesma função. Então a diferença não é a função. Vamos ver a cadeia. Esta cadeia, ela pode também ser escrita assim, tá? Coloquei aqui do lado, ó. Ela também pode ser escrita assim, ó. Então essa seria esse composto, esse seria esse composto. Então essa cadeia, ela é normal e esta é ramificada. Então qual que é a diferença? Diferença é que uma é normal e a outra é ramificada. Então a principal diferença entre esses dois compostos, é a cadeia carbônica. Feito isso, a gente já acabou o segundo tipo de isomeria. Vamos ao terceiro tipo de isomeria? Posição. Posição. Nós vamos achar a diferença na posição de alguma coisa. Só que
Eu vou colocar o composto, depois eu comento. Vou colocar o slide. Dê uma olhadinha, ó. Esse composto e esse composto são esses dois aqui, tá bom? Esse composto é um álcool. E esse aqui é um álcool também. Possui o grupo OH. Beleza? Olha que esta cadeia é aberta, né, e saturada. Essa é aberta e saturada. Então eles pertencem à mesma função, tem mesma cadeia. Mas eu não busco o que é igual, eu busco o que é diferente. E eles diferem no quê? Esse grupinho OH está no primeiro carbono. Portanto, ó, no primeiro carbono eu tenho o grupinho OH. Tem o grupo funcional. E o grupinho está no segundo carbono. Segundo carbono, posição do grupo funcional. Portanto, a diferença entre eles é a posição do grupo funcional. Meus queridos, mas a diferença, ela não se aplica só ao grupo funcional. Fiquem espertos. A diferença pode se dar na posição de uma dupla, de uma tripla, ou seja, de uma insaturação. A diferença pode se dar na posição de um radical. Então, basicamente, é isto. Guardem, posição, grupo funcional, insaturação, radical. Certo? Então, grupo, vem aqui, ó, vamos fazer um bizuzinho. Grupo funcional, né? Grupo funcional, onde está o grupo? O grupo funcional, da insaturação ou do radical. A gente pode chamar isso de GIR, do grupo, da insaturação ou do radical. Vou dar um exemplozinho para vocês aqui, ó, para a gente não perder muito tempo. Veja que com 4 carbonos, a dupla pode estar no primeiro carbono, certo? Ou a dupla pode estar entre o segundo e o terceiro carbono. Então a diferença vai ser justamente a posição da dupla. Aqui está entre o primeiro e o segundo, e aqui entre o segundo e o terceiro. Certo? A mesma coisa poderia acontecer com o radical. Ele poderia estar no carbono 2, outro no 3, outro no 4, e assim por diante. Bem tranquilo, né? O que eu quero que vocês guardem aqui: grupo funcional, insaturação ou radical. Vou até voltar para você ver, ó. Grupo funcional, certo? Radicais e insaturação. Daí a gente vai partir para o quarto tipo de isomeria, que é a de compensação. Quando eu falo de compensação, pode aparecer um outro nome na sua prova: metameria. Metameria. Eu falo brincando que a isomeria de compensação, ela lembra uma gangorrazinha. Uma gangorrazinha. E eu vou até usar aqui um exemplozinho para que vocês compreendam a compensação. Ó, vamos ver aqui. Eu só vou colocar os carbonos, tá? E o oxigênio. Vejam. Vou pegar mais um carboninho aqui. Pronto. Veja o que eu estou montando para vocês. Primeira coisa, a metameria só acontece com cadeias heterogêneas, certo? Com cadeia heterogênea. Cadeia heterogênea. Tá aqui. Esta cadeia é heterogênea, certo? Então tem um heteroátomo. Fiquem atentos. Éter, amina, ésteres. São as funções mais comuns de aparecer esse exemplo. Quantos carbonos eu tenho nesse composto no total? Eu tenho 4. 2 pro lado de cá, 2 pro lado de cá. Vejam se eu mudo a fórmula molecular. Se eu fizer isso aqui, eu tiro um carbono de um lado e acrescento do outro. Eu mudei a fórmula molecular? A fórmula molecular não, mas a estrutura sim. Antes eu tinha 2 e 2 a partir do heteroátomo. Agora diminuiu um do lado de cá. Diminuiu um. Em compensação, aumentou um do lado de cá. Entenderam por que compensação?
Porque o tanto que eu diminuo a cadeia carbônica de um lado, eu compenso aumentando do outro. Então isso é a isomeria plana, chamada compensação ou metameria. E eu vou trazer exemplos aqui para vocês. Dê uma olhadinha. Então exatamente o composto que eu fiz, ó. O heteroátomo, um carbono de um lado, 3 do outro. O heteroátomo, então um carbono, 3 carbonos. O heteroátomo, 2 carbonos e 2 carbonos. É isso. Certo? Aqui fica mais visível de você comparar e observar. Então, aqui, ó, chamo a atenção. Não é posição, porque essa cadeia tem heteroátomo. É a posição do heteroátomo. Não confunda com isso aqui, ó. Posição do grupo funcional, da insaturação do radical. Grupo funcional, insaturação ou radical. É isso aqui, posição do heteroátomo. No caso, o oxigênio. Tá bom? Quais são os heteroátomos mais comuns? O oxigênio e o nitrogênio. Então é isso que você deve ficar sempre esperto ou esperta, sempre ligadão ou ligadona para não comer barriga. Quinto tipo, tautomeria. Isso aqui raramente aparece em prova, mas quando aparece, o cara não compreende. Na tautomeria é um fenômeno que foi observado em que normalmente grupos com carbonila sofrem uma mudança estrutural espontânea. Se eu tiver um frasco de acetona, né, ou um frasco com cetonas, se eu tiver um frasco com aldeído, isso vai acontecer no aldeído, vai acontecer na acetona. O quê? A possibilidade de ocorrer a tautomeria. Tauto quer dizer duas formas. Meros, né? Tauto, duas formas desses meros, ou seja, como os átomos estão distribuídos. Daí, moçada, preste atenção. Você vai ter algumas dicas. Se aparecer isto aqui, ó, significa que é um equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Significa que essas duas espécies existem no mesmo local. Elas coexistem. Então, se eu tiver um aldeído, vai ocorrer essa migração desse hidrogênio para cá, dessa dupla para cá, e a gente passa a ter um enol. Então, a gente chama isso de aldo-enol. Um equilíbrio aldo-enólico. Mas poderia ser com uma acetona. Qual que é o bizu? Se aparecer a setinha, você já mata logo de cara que é aldeído. Tautomeria. Se só comparar dois compostos, veja se ocorre o aparecimento de um enol. Era aldeído ou cetona, formando um enol. Normalmente é isso que aparece na tautomeria. Beleza? Então isso tudo, essa tranquilidade toda, é a nossa colega isomeria plana. A gente busca as diferenças comparando dois ou mais compostos. Na prova, ele pode colocar 5 compostos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala, o 1 é isômero de posição do 3. Você vai lá e analisa. O 2 é isômero de tautomeria. Você vai lá e analisa. Não tem muito segredo. É só isso, professor? Só isso. Então, a gente encerra aqui isomeria plana. Não se esqueça que tem isomeria espacial. Essa é mais delicada, tá bom? No próximo bloco.